Olá, bom dia. Novamente eu estou fazendo esse vídeo para você com o tema Não provoque a ira de Deus, mas agrade Ele. Então eu e você, nós não devemos provocar a ira de Deus, mas nós temos que agradar a Ele. Você sabia que todos os dias Deus ele se ira em cima nos céus e em cima da terra? Pois é, fique sabendo, todos os dias Deus ele se ira contra quem? Contra o ser humano, contra aqueles que estão desobedecendo a Ele, contra aqueles que estão servindo a outros deuses. Eu vou mostrar para você na palavra, para poder você ficar orientado por Deus, por a palavra, não por mim, mas por a palavra. Quero mostrar para você Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia, capítulo 6, versículo 14 em diante. Não seguireis a outros deuses, os deuses dos povos que houver ao redor de vós, porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentarás ao Senhor vosso Deus como tentais em Mazã. Então quer dizer que o povo no passado, eles começaram a servir a outros deuses, eles começaram a provocar a ira de Deus naquele tempo. Só que naquele tempo Deus ele se irava com o povo quando cometia muitos erros e pecados. Só que hoje Deus ele continua também se irando contra a humanidade, contra aquele que mente, contra aquele que calunia, contra aquele que faz mal ao próximo. Lembre-se que Deus fica irado com essas coisas, contra aquele que serve a outros deuses, contra aquele que serve a feitiçaria, né? A magia negra, bruxaria, essas coisas desagradam a Deus. Isso aqui é para você entender a realidade. Quando uma pessoa mente, ela está servindo ao Deus desse século, ao diabo, Satanás, aos demônios. Aí Deus diz, não seguirei a outros deuses, os deuses dos povos que houver ao redor de vós. Quer dizer, que Deus ele não quer que você sirva a outros deuses, mas somente a Ele. Você sabe que o pai da mentira, o Deus deste século é o pai da mentira, é o diabo, Satanás e os demônios. Então você não pode nem cometer uma mentira. Se você mentir, caluniar uma pessoa, você estará servindo a outro Deus e você estará provocando a ira de Deus. Se você servir a outro Deus, se você fizer mal ao próximo, caluniar, incentivar o mal ao próximo, se você cometer pecados na libertinagem e influenciar alguém a cometer pecados na libertinagem, você também está servindo a outro Deus. Se você influenciar contenda entre o povo, você não pode, você tem que servir somente a Deus e a Jesus Cristo. Eu vou mostrar para você algo que se refere a agradar a Deus, algo que você vai entender que provoca a ira de Deus e algo que você vai entender que você pode agradar a Deus. Então é isso, ó. Não seguireis a outro Deus, os deuses dos povos que houver ao redor de vós, porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti. Então Deus está perto de ti, na tua casa, na tua família, no teu coração. Ele não quer que você sirva a outro Deus. Para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti, te destrua de sobre a face da terra. Irmão, isso pode acontecer? Pode, porque o Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele pode permitir a morte de uma pessoa, ele pode permitir uma enfermidade, uma doença, ele pode castigar. Lembre-se que Deus é um Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele não gosta que a pessoa minta. Somente a mentira, quando uma pessoa ela mente, o que é que acontece? A mentira, o pai da mentira é o Satanás. O Satanás, o diabo, é o Deus desse século, entendeu? Então, você tem que ficar esperto. Eu quero mostrar para você em 2 Timóteo, capítulo 3, ó. Sabei, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos no mundo espiritual e no mundo físico. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. O Paulo, inspirado por o Espírito Santo, por Deus e por Jesus, ele manda nós se afastar de pessoas assim. Quer dizer, ele manda nós não ser assim, primeiramente, não se envolver com pessoas assim. Essa é a vontade do Espírito
de Deus e de Jesus. Eu não estou aqui dizendo que você é uma pessoa assim, ou jogando pedra em você, falando mal de você, não. Estou explicando para você o que Deus quer que você não seja, que nos últimos dias está surgindo tudo isso, e isso provoca a ira de Deus. A avareza provoca a ira de Deus. Ser amante de si mesmo, a avareza, presunçoso, soberbo, uma pessoa soberba, orgulhosa, provoca-se a ira de Deus, porque uma pessoa soberba e orgulhosa, lembra-se Satanás. Satanás é que é soberbo e orgulhoso. Ele foi, blasfemos, desobediente. Quando você blasfema, quando você é desobediente a pai e mãe, quando você é ingrato, quando você é profano, isso provoca a ira de Deus, sem afeto natural, irreconciliável, quando uma pessoa não quer se reconciliar com alguém. Isso provoca a ira de Deus. Quando a pessoa é caluniador, provoca a ira de Deus. Quando a pessoa é incontinente, provoca a ira de Deus. Quando a pessoa é cruel, provoca a ira de Deus, principalmente contra as pessoas que são inocentes, que são do bom, que são boas, sem amor para com os bons. Quando você não ama uma pessoa bom no sentido, uma pessoa bom, está dizendo a palavra. Os traidores provocam a ira de Deus, a traição provoca a ira de Deus, uma pessoa obstinada, orgulhoso, entendeu? Isso tudo provoca a ira de Deus. Quando você só tem a aparência de piedade, mas nega a eficácia dela, quer dizer, quando você somente parece ser uma coisa, mas no seu íntimo você não é, isso provoca a ira de Deus. Mas agora, quando você deixa de ser amante de si mesmo, quando você deixa de ser avarento, quando você deixa de ser presunçoso, soberbo, blasfemo, desobediente a pai e mãe, quando você deixa de ser ingrato, profano, quando você deixa de ser sem afeto natural, quando você deixa de ser irreconciliável, quando você deixa de ser caluniador, quando você deixa de ser incontinente, quando você deixa de ser cruel, quando você deixa de ser ruim para os bons, o que é que acontece? Você está agradando a Deus. Quando você não tem essas atitudes, você agrada a Deus. Então busca não praticar essas coisas que está em Timóteo capítulo 2, em 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Quando você busca não ser amante de si mesmo, a não ser avarento, a não ser isso aqui que está escrito, você está agradando a Deus. E você não está servindo a outro Deus. Quando um ser humano tem essas atitudes aqui, seja eu, seja qualquer pessoa, a pessoa está servindo ao Deus desse século, e Deus não gosta. Deus, ele não quer que você sirva o Deus desses séculos. Deus desse século é o diabo, Satanás e os demônios. É uma equipe desse século que diz do mundo. O mundo jaz do maligno, a Bíblia diz. Então você não tem que servir a ele, você tem que servir ao Deus, Criador dos céus e da terra. Você não tem que provocar a ira dele, entendeu? É Deus amando você, Deus lhe orientando na palavra para poder você agradar a ele e não ao inimigo, né? Você não tem que provocar a ira de Deus quando você faz o que está escrito. Infelizmente, quando o ser humano faz algo que está escrito em 2 Timóteo 3, do versículo 1 ao versículo 6, infelizmente a pessoa está servindo ao Deus desse século. Ao Deus, o mundo jaz do maligno. Está servindo ao maligno quando a pessoa tem essas atitudes aqui. Então, não tenha essas atitudes para poder você agradar a Deus. Quando você não tem essa atitude, ou quando você busca a não ser assim, quando você se esforça para não ter essas atitudes, aí você está agradando a Deus, porque Deus do céu olhar, realmente ele não está sendo amante de si mesmo, realmente ele não está sendo avarento, presunçoso, soberbo, blasfemo, desobediente, a pai e mãe, ingrato, profano. Ele não está sendo ele não está tendo essas atitudes, essas qualidades ruins, então ele está me agradando. Então, agrade a Deus não tendo essas qualidades aqui, né? Essas qualidades ruins, essas qualidades ruins. Não tenha essas atitudes ruins aqui que está escrito, aí sim você estará agradando a Deus. Aí sim você está ali agradando a Deus e não provocando a ira dele, entendeu? Quando você não tem essas atitudes, você está agradando a Deus e você não está provocando a ira de Deus. Agora, quando você tem essas atitudes, você está provocando a Deus e desagradando e servindo ao Deus desse século. Mas só que Deus quer que você sirva a Ele. Então, ame ao próximo, faça o bem e tire essas atitudes. Se há que você tenha um exemplo para você não chegar a ter.
Deus não quer que você tenha essas atitudes nos últimos dias, porque nós já estamos nos últimos dias. Sabei, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos no mundo espiritual e no mundo físico. Então, quando você não tem essas atitudes, aí sim você não está provocando a ira de Deus. Agora, quando você tem essas atitudes, aí você está provocando a ira de Deus e Deus pode castigar, punir você na terra, ou Deus pode lhe decretar ao lago que haja com fogo e com enxofre, e você viver até 100, 90, 80 anos, e naquele dia você ir para o inferno. O mais ruim é isso. Então, Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus Cristo.